meia que está deixando o Leão da Ilha. E vai cair para cima, viu? Vai para a Série A do Campeonato Brasileiro e daqui a pouquinho a gente vai estar revelando o nome desse atleta. Mas não fica por aí. O Sport, até próximo à janela de transferências, vai estar dispensando mais gente. Segura a onda. Já é depois de amanhã, hein? Contra o Atlético Goianiense, a partida marcada para a Ilha do Retiro na quinta-feira à noite. E o Sport já está em total preparação para tentar retomar a liderança do campeonato. Já de olho no próximo desafio, o Leão da Ilha pode voltar a buscar a liderança ainda nessa rodada. Na terceira posição, com 24 pontos, o Sport pode retomar a liderança na Série B. Para isso, o Leão precisa vencer o Atlético Goianiense e torcer para os tropeços dos dois primeiros colocados, São Bernardo e Vila Nova, ambos com 25 pontos. Os paulistas pegam o Juventude no 1º de maio, enquanto os goianos recebem o Náutico em casa. Mas antes de se preocupar com as combinações de resultados, o Sport precisa fazer o dele, e em casa, já que no último jogo a torcida ficou na bronca. E falando em bronca, o Sport não poderá contar com o lateral direito, Madison, para o confronto. O jogador recebeu o 3º cartão amarelo diante do São Bernardo e está suspenso. Com desfalque, a tendência é que o prata da casa, Augusto Pucci, seja o escolhido para começar jogando. Ele que começou a Série B como titular e perdeu a vaga após boas atuações de Madison. Outros 2 nomes também não devem ser relacionados, Cleison e Zé Roberto, que continuam em tratamento. Iago Felipe é dúvida. Ele se queixou de um desconforto muscular e será reavaliado nesta terça-feira. Os jogadores se reapresentaram na tarde dessa segunda-feira, onde começaram as atividades. Bom, agora é contra o Atlético em casa, onde o Sport... Já a gente vai mostrar aqui a tabela, o Sport está à frente, bem à frente do Atlético na classificação do campeonato. Mas eu queria ainda voltar um pouco para a partida contra o São Bernardo, Thaís, porque em que nível hoje se encontra o futebol do Sport? Eu queria esquecer um pouco a pontuação e falar da bola jogada. Em que nível está o futebol do Sport? O Sport ainda está naquele nível de transição, né? Porque é um time que ainda se encontra muitas vezes desorganizado, mas tem um ponto que eu acho que se repete em todas as partidas, ou pelo menos o que eu vi de dentro dessa partida, é que o Sport continua com aquela mesma dificuldade de finalizar. Ainda tem as oportunidades, mas no primeiro tempo, por exemplo, poucas vezes se teve o acionamento dos goleiros, foram meros espectadores de fato. Na segunda etapa a gente viu mais uma produção, mas faltou entusiasmo, faltou aquela ligação mais rápida, a velocidade do Sport se colocar para o ataque. Então faltou aquele protagonismo que ficou aquele jogo robótico, né? Faltou mais, não foi aquela mesmice de sempre. Então não teve um desenrolar, não teve um desenvolvimento. Falta o Sport sair dessa mesmice, porque podia ter arrancado uma pontuação interessante, conseguiu um empate, mas diante do São Bernardo podia ter conseguido também uma vitória importante. Agora, você usou a palavra protagonismo e o Sport vai precisar muito disso na quinta-feira, porque aí é a história de joga em casa e joga com um adversário que, teoricamente, né, por estar muito abaixo na classificação, o Sport tem que entrar mesmo com um adjetivo de favorito. Então, para jogar pressão, para jogar protagonizando, você tem alguma preferência de escalação? Tal jogador não pode deixar de estar nessa partida. É difícil porque o Sport está agora até com a pessoa que é uma mexida que vai precisar fazer de imediato, a gente pode dizer que está com uma segurança a mais, que é a lateral direita. A lateral direita, o Madison, não vai estar disponível, está suspenso para essa próxima partida, mas vamos dizer que o Márcio Goiano tem um problema que dá para se resolver, né? O Augusto Pucci está no banco de reservas para conseguir, ele que entrou no começo da Série B, do Campeonato Brasileiro, muito bem, acabou perdendo essa oportunidade com a chegada do Madison, mas que deve buscar novamente essa titularidade. O que eu acho que não pode acontecer é o Sport deixar de preencher esse meio de campo com mais ofensividade. Muitas vezes a gente vê aquela esquematização em que o Sport valoriza muito mais os volantes, mas eu imagino que o Sport precisa se readaptar diante do adversário. O Atlético Goianiense, apesar de ser uma equipe que tem alguns nomes interessantes, mas deve esperar o protagonismo
mesmo muito mais a intensidade do esporte. Eu imagino uma equipe mais aguerrida, com uma velocidade algo mais rápido, contracenando ataques realmente mais eficientes até chegar nesse terço do campo. Ô, Thaís, presença de público, hein? Deixa eu abraçar dois grandes rubro-negros, amigos, né? Zé Mário, lá da agência Avesso, e meu amigo Rafael Quirino. E eles, por sinal, organizam aquela questão do lounge lá do esporte. Sim. E os caras ainda... Vê bem, existe uma mágoa do ano passado ainda. Que Sim. coisa, né? Daquela campanha horrorosa do ano passado, de tudo que aconteceu ano passado. E eu falando de público, como é que é, velho? Quinta-feira é pra dar um público bom, pra tomar essa liderança de volta. Se der 12 mil já tá bom. Como é que é? Então, você acha que é por isso mesmo? Vai ficar nisso? Olha, eu acho que vai, até pelo horário, 9 horas da noite? É 9. 9 numa quinta-feira, é bem complicado, mas eu acho que não tem a questão só disso, né? Eu acho que vem de algumas mágoas recentes, sim, e eu não digo não só do ano passado, mas o torcedor sempre, quando entra em contato, a torcida, ela é entrevistada, sempre voltam a dizer que tem aquele incômodo com o esporte. Sabe aquela coisa de, tá ali, mas estou desconfiado. Tá ali naquela parte de cima, mas... Sei não, hein? Tá com tá naquela ainda. É o coletivo. Porque o que a gente tá vendo muito no esporte? O individual tá se sobressaindo. O Barleta tá indo bem, o Pussi conseguiu uma jogada muito interessante no jogo contra o Atlético, mas o Sport podia ter sido derrotado naquela partida. Então, se tem uma dúvida, pelos últimos resultados, venceu o Náutico, venceu bem, mas aí se você voltar uma rodada anterior... Contra o Fortaleza não foi tão bem, né? Então, gera aquele incômodo, aquela dúvida para o torcedor rubro-negro que parece aquele repeteco, aquele medo de repetir a dose que foi em 2025. É o tal do trauma, né? Só para refrescar a memória da galera, a classificação, como é que está, até para a gente olhar para o lado do Atlético Goianiense também. Então, o Sport está ali em terceiro, apenas um pontinho dos líderes, né? Aqui tá o próximo adversário do Náutico, né? Que é o Vila Nova. O Sport está em terceiro com 24. Aí, chama atenção para duas situações aqui. A recuperação já... Do Fortaleza. Né? Do Novo Horizontino. Sim. Subiu, já está com 21 pontos. E outro que está vindo lá de baixo, retada da minha cara em rede social. Tô dizendo a vocês. Cuiabá. Onde já está. 19. Esse time... é o que tem mais dinheiro na Série B atual. Estou dizendo a vocês. Né? Eu espero queimar a língua de novo. Né? Mas essa janela de transferência, quem tende a mais se reforçar é o Cuiabá. Então ele já está com 19 pontos. Inclusive, entrando em contato com algumas pessoas, algumas já me situaram que a situação do esporte começa a novamente se complicar. Isso aqui é uma informação extraoficial que eu estou trazendo, que o esporte está com esses mesmos problemas que a gente já vinha falando de 2025. Praticamente 80% do que o esporte vem arrecadando, vem liquidando, acaba sendo uma somatória para as dívidas que o esporte vem tentando, né, saciar essas complicações que foram da temporada passada. E se tem também alguns receios, não só das contratações que o esporte pode fazer nessa nova janela de transferência, mas até mesmo que o esporte pode perder. Ainda tem algumas dúvidas quanto a isso, nomes importantes que podem começar vem chamando a atenção e que podem começar a se ter uma possibilidade de saída, né? Então... E o esporte não vai ter força, ou vai ter muito pouca força para poder reter o cara, né? Isso. Politicamente, o esporte está buscando cuidar disso, né? Uma situação que vai precisar envolver muitos nomes, empresas, parceiros e todos que acabam englobando a política que a gente conhece bem do esporte e as complicações que se tem por trás disso. Mas é uma temporada que a gente, até trazendo o que o Matheus Souto Maior disse no começo da temporada, quando ele foi eleito, de que seria uma temporada de readaptação. A gente viu o esporte ser campeão do Pernambucano, mas é algo que a gente acaba colocando à parte disso. A Série B, o principal, claro, o torcedor tem o direito e deve torcer para isso, para o esporte. O esporte está no começo da tabela para se manter assim. Mas após essa janela de transferência é que vai ter realmente um cenário melhor, até das aplicações das outras equipes. Porque como o Vibrante trouxe por aqui, outras já vão começando a surgir. Como o Cuiabá, o Novo Horizontino vai se recuperando, o próprio Náutico também, que tende a ter um investimento legal. Quer ver? Vira a tabela aqui, por favor. A gente vai olhar também para... A parte de baixo, do meio para a parte de baixo, né? Que é aí que mora o perigo também. Primeiro olhar onde está o Atlético, né? Porque é o próximo adversário, então tem 17. Mas, por exemplo, esse é outro time que na janela, o Ceará,
é outro time que deve ganhar força também, porque não tem dinheiro jorrando não, mas tem uma grana ainda para ser investida. Então ainda tem um perigo desse aqui e brigar lá em cima. Esses dois vão pro Beleléu. Aqui eu não vejo poder de reação. A Ponte não vejo. Já pagou a padaria, tem que pagar a padaria, hein? Até a padaria os caras... É o fim da picada. Bom, temos uma palavra do diretor Lucas Ventura, diretor de futebol do esporte. O Lucas fala sobre esse momento do Leão na competição. Precisamos comunicar ao nosso torcedor, né, que há mais de um mês aí nós começamos já a analisar alguns nomes, tudo dentro da possibilidade e capacidade financeira que o clube permite, né? Nós não podemos ser imprudentes de contratar qualquer atleta, fazer qualquer movimento e a gente não ter recurso para honrar, né? Uma das premissas da nossa gestão e graças a Deus, com todos os esforços, né? E sempre, né, com o apoio do nosso torcedor, a gente tem honrado, né, todos os nossos compromissos e entendemos também que o nosso elenco é bastante competitivo, tanto que estamos em terceiro lugar, com a segunda melhor defesa, né? Éramos líderes até a rodada passada, então tudo vem acontecendo conforme o nosso planejamento, né? Tudo com muito pé no chão, com convicção do que vem sendo feito e tenho certeza que ao longo do ano o nosso torcedor vai estar do nosso lado, né? Sempre consumindo os materiais do esporte, né? Se associando e chegando junto ali no programa de sócio, também comparecendo ao estádio, né? A Ilha do Retiro ou até os estádios Brasil afora, onde a gente tem jogado, e a gente sempre conta com a nossa torcida, é bastante relevante quando a gente tem o nosso torcedor do lado e temos certeza do trabalho que vem sendo feito e cremos que ao final do ano estaremos, se Deus quiser, de volta à elite do futebol brasileiro. Um abraço a todos. Bom, essa é a palavra do Lucas, que é diretor de futebol do esporte. Agora já me chamam da Pedragon, então vamos embora para lá. Márcio Goiano falou após o empate contra o São Bernardo, ponto conquistado, mesmo com um jogador a mais em campo. No segundo tempo, a gente, já logo na primeira bola, a gente, com o Barleta, ficou aquela dúvida de pênalti ou não, né? Mas aí acabou expulsando o jogador de São Bernardo. E aí a gente persistiu, a gente buscou, a gente teve essa persistência em busca do gol. O Alex acabou tendo algumas defesas, né? Vamos colocar dessa forma. E é como eu falei para eles, ruim seria se a gente não tivesse buscado, né, o gol no segundo tempo, o tempo todo, né? Vamos colocar dessa forma, em função de ter um jogador a mais. Mas não houve omissão, todo mundo buscou, todo mundo procurou, né? Criamos as oportunidades de gol, praticamente o segundo tempo todinho dentro do campo do adversário. E a gente, primeiro, lógico, somamos um ponto, mas com certeza a gente queria mais 2, né? Colocaria a gente numa condição boa da tabela. Mas é a competição, viver cada jogo. O jogo de São Bernardo agora se trata de um passado e vamos nos preparar agora para o próximo confronto, né? Falei isso para eles, todo mundo saber da importância que é esse próximo jogo. O torcedor está sempre presente na ilha e mais uma vez vamos para cima, sempre respeitando o próximo adversário que é o Atlético, mas nós temos que pontuar porque nós sabemos que pontuando só assim que nós vamos alcançar nosso objetivo no final. Já tô com ele na mão. Café Melita, esse é o café. Temos mais um trecho também do treinador do São Bernardo, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro, e ele falou assim depois que empatou com o Sport domingo lá no interior paulista. Confira. Eu disse isso para eles agora no vestiário, entrar num jogo desse aí na circunstância que estava era muito difícil, principalmente para 3 jogadores que não jogavam há um bom tempo, né? Acho que o último jogo tinha sido contra o Caxias aqui pela Sul-Sudeste. Então, entrar num jogo desse, nessa circunstância, é difícil. Parabenizei ao grupo todo, mas parabenizei especificamente os 2 zagueiros que entraram, Luizão Manzoli e o Hugo, que acabou entrando numa função um pouco diferente para dar pra gente ali aquele equilíbrio no sentido de que nós não teríamos a bola a maior parte do tempo. De novo, a gente demonstra que o nosso grupo é um grupo muito comprometido com a camisa do São Bernardo, com o torcedor. De novo, a gente demonstra que
a gente vai vender caro derrota, o dia que tiver que perder, porque vai acontecer e tá tudo bem, faz parte, é do esporte, vai ter sido porque o adversário teve muito mérito e não porque a gente teve demérito, porque hoje acho que numa situação de um grau de dificuldade altíssimo, diante de um grande adversário, como eu já mencionei, a gente foi muito bem, e que bom que eles estão preparados, que bom que eles estão prontos, que bom que eles estão demonstrando que quando a oportunidade aparecer, eles têm condição de corresponder. Para o próximo jogo nós já não vamos ter o Gemerson em função da expulsão, então alguém vai jogar, e eu tenho tranquilidade plena, 100%, de que aquele que entrar vai fazer um grande jogo, vai entregar o mesmo nível de compromisso, o mesmo nível de qualidade, o mesmo nível de dedicação, com as suas características, obviamente, mas estou muito satisfeito por como a gente interagiu com as dificuldades do jogo e frustrado, obviamente, como todo mundo, porque a gente queria uma vitória e a gente produziu enquanto 11 contra 11 para conquistar essa vitória dentro de casa. Fica para a próxima. Pronto, fica para a próxima, né? É o jeito, Catalá. Agora, para você que está de lá e eu estou daqui, quero resolver. E temos mais uma avaliação do técnico Márcio Goiano, que está colocando o Sport atualmente na 3ª colocação do campeonato. São números, né? São números, falei para os atletas até com relação aos últimos 3 jogos, né? Os últimos 3 jogos nós tínhamos um resultado positivo contra a equipe do Juventude. Nós tivemos o resultado contra a equipe do Náutico, que foi o clássico em casa. E depois um empate no último jogo. E esse confronto direto contra a equipe de São Bernardo, né? Aqui é uma equipe que tem ganhado pontos fora de casa também. O último jogo ganhou da equipe do CRB. E é uma equipe que vai somar pontos, aí você pode ter certeza disso, em função da equipe experiente, uma equipe que tem uma vivência dentro de campo. Então é valorizar realmente. Mais um jogo, como você falou, fora de casa, somando ponto, né? E mais agora o próximo jogo em casa, ter essa consciência da importância, né? Todos nós estamos buscando esse objetivo de estar, lógico, entre os 6 primeiros, né? Mas no final lá, aquele sprint final, né? Todo mundo vai estar buscando o primeiro, o segundo para conseguir o grande objetivo, que é a Série A. Agora me diga uma coisa aí, você já pensou em